Bem-vindo de volta à Hora Venusto, o podcast mais sexy e liberal da internet. Hoje a gente está recebendo uma visita vinda diretamente de São Paulo. Estamos aqui com Silvio Sargentin. Boa tarde. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, graças a Deus. Ele veio desenvolver o tema de reconexão e autoconhecimento com a gente, tá? O Silvio, que é terapeuta em Tantra, sexualidade e desenvolvimento corporal. Isso, uma coisa tá ligada à outra, né? É verdade, verdade. Silvio, a gente te chamou aqui porque eu vejo sempre você falando muito bem sobre a vida liberal. Eu sei que você também tem a mente liberal, né? E a gente queria ver com você como você pode ajudar ao pessoal que está lá em casa, como iniciar esse meio liberal. O que eles podem fazer para poder, como casal caminhar nessa vida, aqueles que têm esse desejo. Tá. Primeiro, obrigado, Dani e Marlon, pelo convite. Obrigado a você Obrigado também. a você. E vamos tentar aí desconstruir o máximo, né, possível. Eu falo que tem dois tipos de pessoas, né, no mundo. As que querem e as que assumem que querem, né? Uhum. E é em cima disso que às vezes a gente vai conversando e você percebe na entrelinha, né, na legenda das falas, né? Às vezes eu brinco e falo, ó, não tô nem ouvindo o que a pessoa tá falando, eu tô lendo a legenda, né? Então as pessoas às vezes elas se defendem de uma maneira maquiada, né? Então você percebe que muitas pessoas elas têm curiosidade, querem saber mais, querem conhecer um pouco mais, flertam com o negócio, ou elas agridem, elas renegam, elas denegam, elas vão repelir aquilo, porque é o medo de gostar. É o medo daquilo estar próximo a ela e ela não dá conta de querer. Ela não dá conta de assumir que quer. E as outras pessoas elas ficam passeando na frente da coisa e não conseguem dar o próximo passo. Então, a gente percebe que muitos casais têm vontade de iniciar no meio liberal, né? Muitos casais têm fantasias envolvendo o meio liberal e não sabem exatamente como proceder, como conversar com o parceiro e a parceira. O que você pode dizer para eles, inicialmente? Bom, a primeira dica que eu dou sempre é trabalhar o imaginário. A imaginação ela é uma das coisas mais fortes que a gente tem, uma das armas mais fortes que a gente tem. Então, a partir do momento que você tem aquele momento de prazer e você acopla algo no imaginário, aquilo vai se tornando realidade, aquilo vai acontecendo, as sensações vão se misturando. Então, trabalhar com o imaginário é um aliado muito forte. Fisiologicamente, psicologicamente, o autoconhecimento, ele vem pesado. Você precisa ter um autoconhecimento, você precisa se entender para conseguir entender outras coisas que vêm de fora. Porque tudo que você traz do externo, de outras pessoas e tudo mais, é uma projeção sua. É como se você olhasse no espelho, dentre suas vontades e tudo mais. Inclusive as coisas que você não quer. Como a gente falou no começo, o medo, de repente, de gostar, de querer e não aceitar aquilo. Por conta de tabus, influências, contratos inquestionáveis, que nós somos forjados a contratos inquestionáveis, crenças limitantes, né? Eu falo que são contratos inquestionáveis. Quando você vai baixar um aplicativo, tá lá, li concordo. Você põe lá, li concordo e não leu porra nenhuma daquilo. Né? Depois você vai reclamar do quê? A vida faz isso com a gente. A vida coloca pra gente contratos que a gente não simplesmente aplica e tem aquilo como verdade. Eu costumo dizer que a gente vai se descobrindo até hoje, tá? Dia após dia, no meio liberal, a gente vai se descobrindo. Você acha que o Tantra em si, ele ajuda as pessoas nesse autoconhecimento? Sim, um dos pilares do Tantra é o autoconhecimento, o autoempoderamento. Né? O que é o autoempoderamento? Você ter o controle remoto da sua vida cada vez mais na sua mão. Você começa a dizer sim, dizer não, faço, não faço, quero, não quero, mediante as suas vontades, os seus anseios, aquilo que você acredita, aquilo que você se descobriu. Né? Inclusive, eu trabalho nas mulheres muito esse autoempoderamento. Eu desmistifico um pouco o lance do empoderamento feminino, porque eu acho que a capa da torta e o recheio é muito misturado.
E eu vou trabalhando na mente delas o autoempoderamento. O que serve para você se descobrir não vai servir para outra se descobrir, e assim sucessivamente para todas as outras, né? Então, é muito importante que você se questione, que você olhe para dentro, que você se descubra. E um exercício muito bom para fazer isso é você tentar descobrir a verdade por trás da verdade e a verdade por trás da mentira. Porque as pessoas te contam muitas coisas que você vai aplicar pro resto da vida, falamos há pouco. Vai descobrir por quê. Não. Quer ver? Vem um brinquedo com manual de instruções e tem 3 maneiras de brincar com aquele brinquedo. Eu, desde sempre, desmonto o brinquedo e tento perceber se existe outras maneiras de usar aquele brinquedo que não sejam as 3 que foram determinadas pelo fabricante. E nós vamos passar a vida inteira brincando daquelas 3 maneiras e ensinando quem está do lado a brincar daquelas 3 maneiras, e a gente nunca mais vai... Se chegar alguém e falar, dá para brincar desse jeito, você fala, você está brincando errado, você quebrou o brinquedo. Então é aí que está. E o Tantra vai bater nisso. O Tantra vai fazer você enxergar coisas em você que você nem sabia que existia. O Tantra vai fazer você abrir portas dentro da sua mente que você nem sabia que existia. Você mora numa sala, está numa sala onde 3 janelas estão abertas. Quando você começa a entender, você expandir essa energia dentro de você, você abre mais 20 janelas. Aí você vai falar, porra, eu nem sabia que aquilo estava no canto, que existia esse vaso, que tinha isso, que tinha esse enfeite, que aquilo iluminava, que o quadro estava aparecendo. Eu pensei que o quadro fosse escuro, mas ele é claro. É interessante porque muita gente que acha que se trata de uma simples massagem, né? E além disso, acha que ela é só de cunho sexual. Claro. É a primeira coisa que vem em mente. O Tantra trabalha a expansão da energia orgástica através da energia sexual, que é a energia mais forte que o ser humano tem no corpo. Tá? A mulher, por exemplo, num hiperorgasmo, onde ela está expandindo energia no corpo todo, se você colocar eletrodos, ela vai acender uma lâmpada de 1 watt, 2 watts. Tamanha é a eletricidade que se percorre no momento de um hiperorgasmo. Né? Então, mas precisamos ali facilitar com que a mulher produza esses orgasmos através de toques íntimos e tudo mais. Então ela não é uma prática exclusivamente sexual. Mas também não podemos descartar, principalmente no Neotantra, que é o que a gente trabalha, descartar o toque íntimo. Vai subir o platô da excitação. Na verdade seria quanto mais explora, mais se conhece. Sim, é mais ou menos isso. Sim. Quanto mais se permite, né? Eu uso olha, isso é extremo. Eu falo para todas as clientes isso, né? Eu mostro o toque sensitive, né, da técnica sensitive, que é uma técnica extremamente sensorial, que faz você sentir seu corpo todo, em lugares que você nem explorava mais, e nem sabia que ele tinha aquele potencial todo. E aí eu deixo bem claro, falo, olha, o que você estiver sentindo não sou eu que estou tocando, é você que está sentindo. Isso está em você. Porque às vezes a pessoa vai transferir no terapeuta, eu falo, eu sou um facilitador, eu sou um mediador disso. Se o toque que você sentiu, aquilo que você sentiu, está em você, é você que está produzindo. E aí então ela começa a entender que ela é muito mais do que aquilo que ela pensou que ela fosse até aquele momento. Então começa aí, a autodescoberta começa aí. Até porque, se a gente for analisar, acho que o sexo é muito mecânico, né? Assim, Total. para quem não tem esse conhecimento de exploração, né, do corpo todo. Está cada vez mais mecânico. Ele está cabendo cada vez mais numa caixinha menor. Fica mais ou menos como você falou, né? Aquele manual de instruções com 3 maneiras de brincar. Exato. Seria mais ou menos isso. Parece que um prazo ali que vai determinar 6, 7 minutos, não sei, 20, 15. Sim. Eu falo que ou, por exemplo, quem transou 1h30 é uma máquina. Eu falo que é intensidade de estudo, né? Um palito de fósforo, por exemplo, põe fogo nesse prédio. Um palito de fósforo põe fogo nesse prédio, mas também 10 segundos depois ele não queima a sua mão. Então eu falo que o momento, a intensidade, ela não tem tempo. Você pode ter intensidade em 3, 4 minutos e você pode passar 20 minutos num mecanismo físico, por exemplo, né? Então, o sexo está cada vez mais cabendo dentro de uma caixa, cada vez menor.
né? Então tem lá beijo, seios, Uma preliminarzinha. uma preliminar, entre parênteses, porque eu falo que quem faz preliminar não chupa bem. Entendeu? E aí você me pergunta por quê? Eu falo, porque faz preliminar. Usa o sexo oral como parte atuante do sexo, como uma das formas mais orgásticas. O sexo oral, em termos de orgasmo, mulheres, bota a penetração no chinelo. O pênis não tem a capacidade de produzir os orgasmos que o sexo oral tem. Ou o manuseio ou o toque interno com os dedos. Tá? Então, uma das coisas que eu tento desmistificar é esse lance do sexo com penetração. A própria conversa, por exemplo, pega 2 amigas, fui no motel com fulano ontem, aí como foi? Demos 3. Ficamos lá 2 horas, demos 3 e fomos embora. Deram 3 por quê? Porque o homem chegou lá 3 vezes. Se ele não gozou, não transaram? E você? Quantas vezes você gozou? Isso não se conta. Então, o sexo ele é muito determinado pela penetração e pela ejaculação. Tá? Por quê? Porque a gente traz uma forma de padrão da procriação. Que você precisa ter a penetração para você procriar. Então isso no inconsciente, ele cai para o consciente como uma maneira de forma sexual. O sexo começa numa troca de mensagens, o sexo começa num jantar, o sexo começa num olhar, o sexo começa num toque, numa fala no ouvido, e nem sempre no mesmo dia. E a prática sexual ela é extensa. Eu às vezes dou dicas de masturbação para as mulheres. Em última instância ela vai fazer o toque íntimo. Muitos casais te procuram para essa reconexão? Muitos casais. Eu tenho uma plataforma de curso, inclusive, muito interessante para casal, que está ali batendo na parede por exemplo, do meio liberal, né? E como você aplica isso para poder melhorar a intimidade do casal? Ou não procuram você? Eu não prometo isso. Eu prometo autoconhecimento. Sim. Seria muito ousado da minha parte prometer uma reconexão. Não, o que você está falando até é uma coisa que abrange muito. Para você ver, a nossa mente limitada por não ter esse conhecimento, quando a gente se propôs a entrar no meio liberal, a primeira conversa que nós tivemos era: vamos procurar uma massagem tântrica, sim, onde a gente faça um ao lado do outro, e só pra gente se acostumar com ver o outro, alguém tocando no outro. Aí, né? É diferente. Aí vocês já tinham conexão. A gente foi bem superficialmente. Conexão. Vocês tinham conexão. Sim. Vocês queriam juntos expandir algo, quebrar uma barreira, atravessar um portão. E eu já conversei com outros casais que foram por esse caminho. A gente só não colocou em prática, mas era o nosso plano inicial. Sim, o que eu falei que eu não prometo é, por exemplo, casais me procuram e falam: Silvio, a gente está desconectado, a gente quer reaproximação e tudo mais. É assim, parada individual. O que vocês vão fazer com isso a partir disso, não sou eu que vou determinar. Pode ser que ali na frente vocês reconectem total. Pode ser que ali na frente vocês falem: desculpa, cara, mas eu acho que eu me descobri tanto que aquele encaixe que a gente tinha perdeu. Né? Então, diferente da proposta de vocês, que era viver uma experiência, experimentar uma situação para entender como vocês se sentiriam. Isso é perfeito. Porque dentro do meio liberal você tem N práticas. As pessoas pensam que vão entrar no meio liberal e vão ter que dar para todo mundo. Os caras vão achar que vão entrar no meio liberal e sair com o pau para fora das calças, vão transar com todo mundo. Inclusive o preconceito do mundo PB com o pessoal do meio é isso, por achar que todo mundo transa com todo mundo a todo instante, né? Uma menina falou para mim: Silvio, eu até tenho vontade de ir para um swing, mas eu não pego mulher. Falei, acha que tem que ser bissexual. Você vai no supermercado, você compra bacalhau, você compra, sei lá, comida orgânica. Não, pois é, porque você não gosta. Você vai no meio liberal, eu cansei de ir, tomar meu drink, conversar com meus amigos e ir embora do mesmo jeito que eu entrei. Não transar com ninguém.
O meio liberal é uma casa de quem tem a mente liberal, de quem se permite viver situações, andar por estradas que estão fechadas ou não são vistas por aqueles que não acreditam nisso. E a partir do momento que você se desconstrói e entende que você está no meio liberal, presta atenção, porque você vai se desconstruir e ser liberal também para muitas outras coisas. Você vai entender em você muitos outros segmentos, que não só o sexo. A mente fica aberta para outras coisas, outros assuntos, né? A forma de ver a vida fica mais Exato. Permissivo, no caso. Isso, você fica mais aberto para entender outras linguagens, você fica mais aberto para entender outras teorias, você percebe que você vai jogar fora muita coisa que você batia na mesa e falava, eu sou assim. Porque as pessoas reclamam que elas são rotuladas, mas elas mesmas se rotulam na ânsia de defender um território, com medo daquele território dela ser invadido. Então ela se autorrotula, vai lá na parede e fala, porra, eu sou de Libra, eu sou ciumenta mesmo, eu sou aquariano, eu sou bravo, eu sou... E vai se colocando plaquinhas e fica brava quando uma pessoa de repente chega e fala algo, fala, não, porque eu sou assim, então não se rotule. Expanda a sua mente, tira as couraças físicas, tira as couraças emocionais e segue. Vai abrindo, não há limites. Você pode andar, não tem problema, né? É verdade. A gente fala que nós éramos pessoas diferentes antes. Muitos preconceitos que eu tinha, eu achava que eu não tinha. Eu falava, eu não sou preconceituosa, eu trato esse pessoal bem. Tratar bem é obrigação, né? Então, porque educação. As pessoas se colocam num patamar diferente. Eles acham que nós somos de outro planeta, né? A gente só se permitiu. É uma situação assim que eu falo que eu tenho amigos que são trans, né? Tanto homem trans quanto mulher trans. Só que antes eu falava, eu não sou uma pessoa preconceituosa. Antes de entrar no meio liberal. Entrei no meio liberal, conheci tantas pessoas de histórias diferentes, sabe? E depois comecei a sentir vergonha da pessoa que eu era. Porque eu falava, eu não sou preconceituosa. Mentira, eu era. Eu me achava uma pessoa superior, sabe? Eu via como pessoas inferiores, só não exteriorizava isso. Né? Tratava com a educação, porque era a minha obrigação tratar com a educação. Eu acho que pelo fato de a gente ter a mente aberta e assim, um pouco mais livre que o normal, que a gente até fala, a gente acaba desconstruindo bastante coisa, vem construindo da pessoa que eu era dia a dia, né? A gente está praticamente no meio liberal há 3 anos e meio, né? Então, eu acho que nesses 3 anos e meio a gente evoluiu muito, não somente para pensamentos liberais ou qualquer outra coisa, mas na nossa vida pessoal, trabalho, entender as pessoas. Eu acho que realmente foi o que você falou, acabou ajudando não somente em um assunto, em vários assuntos. Você abre a mente, né? Eu falo que todo fetiche, né? Toda prática há de ser respeitada. Né? Porque certeza. Aquela pessoa chegou ali, aquilo chegou para ela. Né? Eu não entro no âmbito psicanalítico, no meio liberal, porque eu dou, nesse ponto eu desligo o modo Freud que existe em mim. Né? Porque, então, todo fetiche é de ser respeitado e ponto. Né? Então, se a pessoa conseguiu chegar naquilo, é porque aquilo vai satisfazê-la de alguma maneira. Né? O Tantra, com relação ao meio liberal. Você acha que é um bom caminho para um casal procurar? Caminho. Quais os benefícios que ele traz para o casal? Essa abertura. Tem muita gente que não consegue nem usar o imaginário, como eu falei no começo. Né? Então, você vai descobrir em você toques, sensações que você ou tinha medo, ou nunca tinha feito, ou não tinha acendido aquela. Como eu te falei da sala, você vai enxergar coisas que estavam lá no escuro e que você iluminou e ela apareceu. Você vai ver que a casa está mais clara. Então você vai se ver diferente. Você vai se ver diferente, você vê o outro diferente. Porque tudo que você vê no outro, você gosta no outro, você não gosta, é uma projeção sua. Tá? Então você também vai começar a ver no outro algo diferente. Você vai começar a enxergar no outro, o outro como qualidades no outro. Vai ter que conviver com coisas que você também não gosta na outra pessoa, porque você está vendo mais. Você vai começar a entender as coisas de uma maneira melhor nessa devolutiva para você. Né? E fisicamente nem se fala, né? Você vai
voar, porque tem coisas que você não permitia que acontecesse. Você vai entender que os ciúmes é uma posse, um sentimento Já de posse. aconteceu em algum atendimento a casal ter alguma crise de ciúmes? Depois sim. Depois do atendimento em si? Depois sim, foi muito forte. Não presenciamos a briga, né? E foram 2 vezes, com 2 casais diferentes, né? E um por causa do squirting, né? Que é algo que toda mulher pode fazer. Pode, toda. Umas tá ali, né? Na portinha. Outras precisam de um estímulo maior, de um platô de excitação maior, de uma... Isso está ligado ao fortalecimento pélvico ou não? Não, ajuda, mas não está ligado. Que é mais forte, tem mais facilidade? Não, se a pessoa tiver um pomparismo, um fortalecimento da musculatura, vai ajudar uma série de coisas, não só isso, né? Mas... Tô me colocando na situação. Assim, porque eu só fiz 2 vezes até hoje. Como você até falou, né? Da preocupação só do prazer próprio. Mas acho que isso é uma pergunta até para a rapaziada aí que está assistindo, pode ser uma dúvida de vocês. Tem algum ponto que a mulher sinta orgasmo, além do clitóris, que consiga fazer a mulher sentir um orgasmo sem ter o contato com o clitóris? Tecnicamente, o corpo todo é orgástico, né? E a gente mostra isso dentro das vivências do Tantra. Mas o clitóris, ele tem o orgasmo clitoriano, tem o orgasmo anal, tem o orgasmo nos seios, tem o orgasmo vaginal, que é o da penetração, o orgasmo vaginal. Tem eu, nessa técnica que eu ensino, são 11 pontos internos, todos orgásticos. Internos. São 11 pontos internos, inclusive o do squirting, que é um ponto certo, manuseado. Ele seria no ponto G? Do lado. Ao lado? Do lado. Meio uns 40, sei lá, não vou dar número, 45, 15 graus do lado, assim. Bem próximo. É quase que você tá aqui no ponto G, você deixa meio que só um dedo ali no ponto G e meio que diagonal aqui. Aí é um trabalho no ponto. E para que isso aconteça, a pessoa tem que ter ingerido muito líquido? Não, o líquido é bom, mas ela não vem da bexiga, da urina, nada. Ela fica nos bulbos uretrários, que são acoplados à uretra. Então, se você fizer um exame no squirt, vai dar um pouco de urina. Uma coisa mínima, mas aí pode, normalmente é inodoro, mas pode ser que tenha um pouquinho de um cheiro de urina, se vier no seu rosto ou se você chegar perto. Pode ser que tenha um pouquinho, mas não é. Muita gente ainda bate o pé e fala, é xixi. Não é xixi. Não insiste. Não passa vergonha. Eu conheço mulher que fala, eu urino na hora. Eu falo, então você não está fazendo. Tudo bem, mas é diferente. Mas por que confunde muito? Por que tem muita mulher que segura? Porque não vem do mesmo lugar, mas ela sai pelo mesmo lugar. Né? E não é igual a lubrificação. A lubrificação, ela tem alguns pontos na vagina, inclusive pontos internos, né? Que produzem a lubrificação, né? Então, até na extrusão mesmo, expele-se um liquidinho meio, sabe, viscoso, não chega a ser transparente, mas meio viscoso. A extrusão, né? Com a boca, tira a pérola com os lábios e faz um movimento de sucção. Isso faz com que saia uma secreçãozinha, um liquidinho de lubrificação. A gente teve um tema no programa passado, não sei se você chegou a ver, com a sexóloga, que ela relatou que os homens sofrem muito com ejaculação precoce por algum tipo de distúrbio, por algum tipo de pressão até mesmo interna. Teria algum jeito da massagem tântrica ajudar a melhorar a ejaculação precoce do homem, no caso, dele conseguir se controlar mais, dele, né, não ir tão rápido? Total. Teria algum jeito? Total. Tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque muita coisa que acontece no homem é psicológico, né? Tanto a falta de ereção, quanto a ejaculação precoce, quanto a dificuldade de ejaculação. Tem homens que ficam tirando, bebida, ou se usa uma droga ou outra, mas normalmente demoram muito para ejacular, né? O que também às vezes torna cansativo para a mulher. O Tantra também ajuda nesse caso da demora, né? Porque você não depende da ejaculação no Tantra. Se você entrar a fundo no Tantra,
Eu não sou tântrico, tá? Eu trabalho com tantra. Eu quero deixar isso bem claro. Não sou iluminado, não sou iniciado, não tenho práticas tântricas, não medito todo dia. Mas o homem, por exemplo, a ejaculação é perda de energia vital. Então, toda vez que você ejacula, um pouco de energia nossa que vai embora. Então, o Tantra ensina, de repente, até terem orgasmos secos. Durante a transa, você ter alguns orgasmos sem ejaculação. Assim como um orgasmo da mulher, né? Porque a mulher tem isso, né? Às vezes sai líquido, às vezes não sai. Às vezes não sai. E tem mulheres que gozam, né? Tem um orgasmo lá, 1, 2, 3 orgasmos, acabou igual. Eu tenho uma cliente, ela goza 3 vezes e fala, acabou, chega, não quero integrar, quer deitar, esperar. Tá bom, vamos conversar. Agora, a mulher tem aquela questão da exaustão, né? Se você continuar ali no estímulo, principalmente no clitóris, não sei se em outros pontos orgásticos isso acontece também, continuar o estímulo, a mulher de repente tem uma exaustão. Sim. E o homem não tem isso, né? Sim. É diferente. A mulher tem 8 mil. A mulher tem 8 mil terminações nervosas no clitóris, né? O homem tem 4 mil. Então, a quantidade de estímulos para um é diferente da quantidade de estímulos para outro. Né? Existem outros pontos orgásticos no pênis, como assim na mulher? Quando você faz... Eu não atendo o homem, mas pergunta sobre o como ajuda, o que ajuda. Então eu conheço a técnica, porque eu vejo nos cursos, é manuseado inteiro. Tem desde da massagem da próstata até da base do pênis, nas laterais, no saco, ali no períneo, né? Então tem um combo, é igual a vulva, né? A vulva é o complexo todo, né? É tudo. Então, você não vai simplesmente acionar o clitóris, você vai trabalhar ela inteira. Nessa massagem dos 11 pontos internos, tem alguns pontos externos. Aí faz a pessoa perceber o quanto ela deixa de explorar, tanto o homem deixa de explorar num sexo oral, numa manipulação e tudo mais, quanto a mulher fala, porra, eu me masturbo desse jeito, estou perdendo tudo isso nos lábios internos, nos lábios externos, na lateral do períneo, que tem um ponto muito prazeroso ali, né? Então, ensina, por exemplo, a usar o seu corpo a seu favor. Quando eu comento com mulheres como elas podem se masturbar, eu falo, põe uma música e pega uma taça de vinho, começa a imaginar o que você quer imaginar para você ter um ponto de partida, sem ir direto, sem já entrar com um toque direcionado. Pega uma pena, um pedaço de um tecido de seda, passa pelo corpo, vai tirando sua roupa aos poucos, mexe você mesmo no seu cabelo, né? Se olha no espelho, formule, ensaie posições que você gostaria, vê seu corpo de uma maneira, de um ângulo e de um âmbito diferente. E, quer dizer, não se masturbe, transe com você, né? Faça sexo com você mesmo. E aí ela vai entender até no próprio clitóris que ela pode manuseá-lo da maneira diferente de como ela manusearia. Porque cada mulher é como um código de barras. É diferente, tem diferença, né? Então, é só se olhar um pouco mais. Não ter medo de perguntar. Tenho clientes que me perguntam, Silvio, onde é o meu ponto G? É no mesmo, mais ou menos no mesmo lugar que de todas, né? Talvez um pouquinho mais profundo, menos profundo, mas é no mesmo lugar, né? E aí me mostra, aí eu vou lá, pego a mão dela, vou lá, falei, agora manuseia assim. Aí ela já, tá diferente, sabe? Então, É verdade que o ponto G só pode ser tocado depois que a pessoa já está estimulada? Então, se tiver lubrificada, não, ela pode chegar. O problema é ela falta de lubrificação, mas ela pode tocar, vai sentir o ponto G ali. O problema é que não vai ter a sensação real que ele poderia ter. Por que eu dei todo aquele cenário da masturbação? Porque você prepara o seu corpo para aquilo. É a mesma coisa o tal do clitóris, né? É um mito, né? Todo mundo, o homem não sabe onde é o clitóris e tudo mais, e não acha, e não faz. Ele está sempre no mesmo lugar.
É o capuz, né? Ele vai virar os lábios internos, que todo mundo chama de pequenos lábios, mas nem sempre são pequenos. Então eu falo lábios internos, lábios externos, né? Então tem lá o capuz, onde protege a pérola, né? Que é a glande. E a continuação dele são os lábios internos, né? Que eu chamo de chimejinho, né? Parece um shimeji. Os lábios internos, pensa bem. Vou comer no japonês com meu filho. Eu falo, porra, dá pra brincar. Vai lá, vai virar os lábios internos e o clitóris está ali. Então o problema não é saber onde está o clitóris, é o que fazer com ele. Né? Então a pessoa vai lá, às vezes vai no clitóris, pum, pum, ou o cara vai lá, pega o clitóris, porra, vai ser gostoso? Vai, mas você pode potencializar isso? Pode. É engraçado também, falando de clitóris, que você está falando, cada corpo é diferente, né? Cada clitóris é diferente. Sim. A questão da hormonização, né? É. A gente muda. Eu, por exemplo, era minúsculo, depois do hormônio desenvolveu. E o estímulo também mudou. Tem pessoas que ganham, tem pessoas que perdem. Não é uma regra. Uhum. Não, e o estímulo mudou. Antes o que era uma coisa que podia ser mais forte, hoje em dia incomoda. Incomoda, óbvio. Então... Aí eu acho meio, porque você vai externalizar tudo, você vai aflorar tudo. Né? Acho que é porque a vascularização muda tudo. Muda o tamanho, muda. Tem mulheres que você encostou na pérola, pula. Tem mulheres que você pode pegar a pérola, pôr o vibrador na pérola, abre, puxa o capuz e pode tacar o vibrador ali. Né? Tanto que quando eu ensino, eu mostro na modelo, vamos ver como que é o dela, vamos ver como que é o estímulo dela. Porque às vezes você põe na base, às vezes você não põe nem no clitóris, nem nele, você põe um pouquinho acima, nem encosta nele, porque às vezes eu ponho o vibrador, eu ponho 2 dedos aqui em cima e ponho o vibrador em cima. Eu não quero diminuir a potência, porque depois para voltar lá, então eu ponho o dedo e ponho em cima. E tem mulheres que eu abro a pérola e jogo ali, descubro a pérola e ponho ali. Cada manipulação é diferente. Você tem que entender isso, tem que ter essa expertise, né? Porque senão você vai acabar gastando mais energia, ela vai gastar mais energia para aquilo e não vai ser prazeroso. É verdade. O autoconhecimento, é isso. O autoconhecimento. Né? Uma pergunta assim, que é meio que viagem aqui. Você falando, eu fui pensando. Eu vejo pessoas assim, em relacionamentos tradicionais, né? Que procuram a massagem sem o parceiro ou a parceira saberem, né? Muita gente. E eu acho que eles fazem escondido justamente porque eles estão vendo como uma traição. Não, porque a pessoa não aceita. A outra não aceita. E ela quer fazer. São vistas como monogâmicas pra você? Você não ia perder a oportunidade. Ela tava aguardando. Tava guardada. Eu vou jogar, eu vou botar ele na berlinda. Tava guardada. É porque eu vou falar pra câmera que não existe monogamia. Eu também não acredito, Ninguém é mas... Ninguém é monogâmico. Exatamente. Vide agora essas... Mas sabe o que é monogamia pro mundo? É o contrato inquestionável. O que torna uma pessoa num mundo PB? Uhum. O pessoal que está assistindo sabe o que é PB. A gente já falou algumas vezes, mas vai que... PB é o relacionamento, é um mundo tradicional. É um mundo que a sociedade impôs. Né? Nós, em tese, seríamos coloridos, mas a gente não usa essa denominação. Falamos que somos do meio. Então, na sociedade tradicional, no mundo PB, no mundo tradicional, o fato de você estar com alguém fisicamente é que determina a monogamia ou não, a traição ou não. Né? Só que para a pessoa estar aqui, né? Porque o monogâmico, o que se diz monogâmico fala, eu nunca fiquei com ninguém que não fosse o meu parceiro, nunca fiquei com ninguém que não fosse minha parceira. Mas já desejou estar. Então já é uma traição. Não, é só assumir o desejo que ela não é mais monogâmica. É verdade. Né? É só ela assumir o desejo. Eu falo que para você ser leal para alguém, você tem que ser leal com você mesmo. Sabe? E as pessoas falam assim, o importante é a lealdade, é a fidelidade e tudo mais. Sim, mas seja primeiro com você. Tá? Aqui tem um copo d'água. Eu decido com o copo d'água o que eu quero fazer. Se eu quero tomar água ou não. Isso eu escolho. Isso está no meu controle. Mas a sede não.
Então o desejo vai vir. E não adianta a pessoa falar, eu não tenho. Tem. Você pode aniquilar aquilo, ou tentar esconder aquilo. E lutar contra. E lutar contra no primeiro segundo. Mas o desejo veio. Primeiro, pô, o que você tem feromônio? Outra pessoa tem feromônio. Né? Então vai acontecer. E o caminho eu não sou monogâmico. Por quê? Se a partir do momento que você tem uma namorada, você tem outras parceiras? Não, porque eu assumo o meu desejo. Né? E eu dou segurança, eu não uso nessa palavra, eu deixo, porque não tem ninguém que me pertence. Eu dou segurança para que a pessoa que está comigo... E quando você assumiu isso? Que você não era monogâmico? Quando você aceitou isso em você? Acho que... Não sei data, eu não sei, mas eu sempre soube que eu tinha desejo pelos outros. Só que eu sempre fui uma pessoa que, quando acabaram os porquês pro meu pai e pra minha mãe, eu comecei a fazer pra mim, né? Então, por que você tem ciúmes desse jeito? Por que é traição? Por que é isso? Por que é aquilo, sabe? E eu me senti na obrigação de descobrir tudo, porque é sobre mim mesmo. O que as pessoas fazem? Quando elas não querem viajar para dentro delas mesmas, elas jogam para os outros, né? Então, elas querem estar sempre rodeadas de pessoas, porque aquelas pessoas vão devolver os anseios dela. A partir do momento que você começa a se descobrir, você começa a entender que você consegue sentar num bar sozinho à noite, num restaurante, viajar, como eu, por exemplo, eu estou aqui no Rio, eu conheço uma pessoa ou outra, um amigo ou outro, estive com uma pessoa ou outra, mas eu consigo viajar sozinho, sentar, ir para lá e para cá, porque eu estou promovendo em mim um ciclo de autoconhecimento, e não vou parar. Seria mais ou menos o que as pessoas hoje denominam de solitude, né? Que conseguem viver bem sozinhas. Isso, porque entende que o que o outro te devolve é aquilo que você anseia, que você projeta de você, e aquilo que você critica no outro, que são suas sombras, fantasmas que você tem que trabalhar. Se você entender isso, você consegue trocar com você mesmo. E eu tenho uma frase, inclusive, que é: não traia nem seja traído, faça junto. Né? Porque aí você dá a mão para a pessoa e, vamos viver esse nosso desejo junto. Infelizmente, a gente vê rotineiramente as pessoas dando a mão, mas querendo só satisfazer a vontade de um. Sim, porque é tudo... as setas são todas apontadas para você, tudo bem. Né? Dentro de um... Só para terminar aqui, eu já guardei isso, mas só para terminar aqui, com relação à monogamia. Claro. A pessoa assumiu o desejo aqui, se vai acontecer aqui ou não é necessidade, não precisa saber, não sabe se vai, se não vai. Mas entender que não é isso que determina o sim ou não de uma coisa, é onde começou. Né? E as pessoas, elas se aliviam achando que, como elas não fazem aqui, elas não traíram, elas não estiveram com uma segunda, com uma terceira pessoa. Eu falo, porra, não adianta, cara. Você não traiu fisicamente, mas você vai dar para outro, você vai dar pro seu marido, seu namorado, o cara que você sai pensando na pessoa que você jogou para baixo do tapete. Porque foi mais fácil jogar sujeira para baixo do tapete, mas uma hora ela vai aparecer. Uma hora você vai lavar o tapete, vai esquecer, vai levantar, vai tropeçar no tapete, a sujeira uma hora vai aparecer. A sujeira interna, tá? Não tô querendo dizer que é metafórico. Não tô querendo dizer que você ter desejo pelo outro é sujeira. Então é uma metáfora, tá? Não entendo que às vezes as pessoas pegam a metáfora e levam ao pé da letra. Você tentar guardar alguma coisa que você sentiu muito, que você desejou, que veio do instinto, não vai dar. Você vai deixar de tomar um copo d'água até quando? Até você começar a alucinar, de você perder líquido suficiente para que você desmaie. Porque o instinto vai continuar, sede. Sabe? Então não tenta tapear isso. Assuma que fica melhor. Fala, porra, eu tenho um desejo por aquela pessoa. Assuma pra você não precisa assumir pro mundo. Você não precisa pôr no Instagram, caralho, eu tive desejo por outra pessoa. Você não precisa isso. Só assuma, porra. Aí se balançou, hein? Essa me dobrou os joelhos, cara. Então, só assumir isso já não te torna monogâmico. Acho que se os casais conseguissem conversar pelo menos sobre isso, mas teriam relações muito mais duradouras. Mas é aquilo, a pessoa ela
ela não consegue entender, ela projeta demais no outro. Então, o fato de outra pessoa falar que tem desejo por alguém é como se não houvesse mais por ela. Você pode amar amar outro, você pode amar mais de uma pessoa. Primeiro que o amor com desejo não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas distintas. Eu amo meu filho e não transo com ele. Eu nunca vou transar. Então, mas é um amor diferente. Não, porra nenhuma, é a mesma coisa. O que vem junto é que é diferente. Né? Vem tesão, não vem paixão, não vem desejo. Né? São coisas diferentes. Vem na mesma bacia, mas são coisas diferentes. Amor é amor. Sentimento sublime, bonito, limpo. Como você quiser denominar, que só você tem. Mas você pode ter isso por outra pessoa. Não entendo essa substituição. Sai fulano, sai o telefone, entra o copo d'água. Por quê, cara? Isso aqui acabou? Né? Então, porra... Quando você deseja alguém ali no seu interior, você não deixou de amar a pessoa que está do seu lado? Cara, a gente ia começar a falar uma coisa, eu voltei, acabamos... O que é que a gente estava começando a falar? Eu já não lembro. Não, eu mencionei só aqui. A gente conhece muitas pessoas, acredito que você também, que propõem, né? Ir ao meio e tudo, dão a mão para ir, mas onde só a vontade de um prevalece. Lembrei. E aí eu falei, realmente, as setas são voltadas para a pessoa, né? E até ao ponto de, vamos lá, não vamos ser hipócritas, né? Hipócritas de achar que, por exemplo, no momento que eu tenho uma companheira e eu dou segurança para que ela extravase os desejos dela, esteja, por exemplo, com outra pessoa na cama, e eu esteja vendo ou não, é uma maneira de eu satisfazer a mim mesmo. E eu consigo, de uma maneira muito bonitinha, entender isso, que é o mínimo, porque se trata de outra pessoa. Sim. Né? Então, vamos lá. Você não tem ciúmes? Pô, ciúme chega. Ou ele é muito pífio, né? E eu simplesmente dissolvo. Né? Pô, fui no banheiro, quando eu voltei tinha um cara olhando pra minha mulher. Porra, definha de olhar, né? Ou tem uma atitude e vai lá conversar, né? Ou, por exemplo, ver uma cena de sexo com a minha esposa, com a minha namorada. Eu não tenho, sou solteiro, mas já tive. E ainda eu falo, né? Tem gente que quer entrar no meio liberal, uma coisa é falar que tem a mente liberal, e a outra é ver sua esposa dando para outro. Quero ver mesmo se é do meio liberal. É totalmente diferente. Se sua mente é boa mesmo. Se você vai bater na mesa, botar o pau. Eu vejo muitos casais que falam assim, nós somos liberais, mas só saímos com mulher. Sim. Tá, tudo bem, pode ser se realmente for ali o fetiche do casal e tal, mas a gente sabe que muitas vezes não é o fetiche do casal. É imposto. As regras estão lá, eles aceitam e pronto. Então cada casal tem sua regra. Sim. E também há de ser respeitado e não quebrada. Com certeza. Mas então, quando a pessoa está lá com outra pessoa, né, tá te satisfazendo de alguma maneira, tá satisfazendo o outro de alguma maneira, porque entra no fetiche, que é então, você não tem ciúme? Tem. Ou eu dissolvo, ou eu jogo pro meu campo do fetiche. Né? Porque ninguém perde o que não tem, Marlon. Ninguém perde o que não tem. Se perdeu, porque só precisava de um motivo. Já não era seu há algum tempo. Só precisava de um motivo. Então, exatamente. Eu já vi casais se desfazerem e... Já vi casais trocarem, tá? Já vi casais trocarem. Então, saem dois casais sempre, chegou um determinado momento, aquilo misturou e saíram trocaram, pô, sabe? Então, a gente conhece histórias desse tipo. Mas por quê? Porque ninguém perde o que não tem. A pessoa já não tinha. Só precisava de um motivo para perder. Né? É isso. Você vai entender o que acontece com você primeiro. E vai numa casa de swing, quer conhecer? Vai numa casa de swing, pega alguém que conhece, que tem experiência. Falando para casais agora. Pega alguém que você conhece, que já tem experiência, que conhece a casa, que conhece os frequentadores e vai com a pessoa, com a amiga, com o amigo. E só se deixe entender que tipo de prática você gosta. Aquilo vai começar, o seu ímã
vai começar a puxar algumas coisas. Quando você faz amizade com as pessoas que já têm esse tipo de vida, eu acho que facilita muita coisa. Porque você vê a vida do de A, a vida de B, a vida de C, você começa a analisar, isso daria certo para mim? Eu conseguiria fazer aquilo? Eu não conseguiria? Sim, você começa a fazer um filtro de tudo. E o quanto você tá disposto a tentar fazer aquilo. Eu falo que curiosidade mais vontade é igual a coragem. No Tantra, por exemplo, muitas mulheres, elas chegam na beira do rio e aqui não vai mais andar. Não vai mais andar. Ela não vai atravessar o rio andando. Ela vai ter que tomar distância, correr e pular. Então sua hora chegou. Tem um exemplo que eu uso muito que tá na beira da plataforma com o elástico amarrado nas pernas, no bungee jump. Agora é só pular. Não tem como você pular 10 metros. Ah, tá seguro, pula mais 10. Tá seguro, pula mais 20. Não, você vai pular e vai cair em queda livre. Então agora chegou a hora. E é isso, a desconstrução de muita coisa que jogaram dentro de você, né? Você quebra, vai lá, faz o tantra e tá aqueles quartos de acumuladores, sabe? Tudo fedendo, tudo estragado, úmido e tudo mais. Você vai abrir esse quarto e você tem que começar a tirar aquilo de lá de dentro. Então a desconstrução faz com que você enxergue as coisas melhor, que você se olhe melhor, você consegue pensar que você tem um desejo aqui, você consegue assumir sem se culpar, porque na verdade a culpa não é sua, a culpa é do mundo que colocou isso em você. Eu canso de tratar meninas que estão em ciclos orgásticos maravilhosos, energizando no chão e indo para trás, ou fechando as pernas. Isso é culpa. Quase que certeza, carimbado. Lógico, você precisa ter outras vias de avaliação, de manopla, mas quase que 100% é culpa, porque na formação da psicossexualidade da criança, que vai do zero... Eu tô me vendo disso aí. No início da minha vida sexual, eu realmente me sentia culpada. Quando você, a partir do zero, que você tem a fase anal, a fase oral, a fase fálica, então, isso é Freud, né? A formação da psicossexualidade, né? Então, por exemplo, sabe, a hora que a menininha começa, o menino também, a menina começa a sentir a famosa cosquinha no genital e não sexualiza, aquilo para ela não é sexo, mas é gostoso, né? E aí a mãe chega e fecha essa perna, tira a mão daí, tira a mão, bate na mão. Mulher não senta de perna aberta. Isso, sabe? Mas isso seria então, não sei se é o termo certo, você pode até me corrigir, mas é a forma que a mulher é criada desde a infância, fragilizada, né? Acho que é fragilizada, né? Não sei se seria isso. É como se fosse diminuída. Isso. Né? Você não pode isso? Principalmente porque o homem tem pênis e a mulher não. Então ela já começa ali ser vista diferente. O homem tem o medo de perder aquilo, da castração. A mulher já não tem. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma ânsia de poder mais, porque ela não tem sensação de perda, ela fala, já não tenho mesmo, então que se foda. Né? Ela é vista como algo que é menor, tem menos do que aquele. Então, você fica vendo que há uma concordância e discordância, alguma coisa uma perseguindo a outra. Né? Do mesmo jeito que a mulher não tem alguns medos, porque ela não tem o medo da perda, o homem se sente superior, ela se sente inferior porque ele tem pênis, ela não, mas ele tem muito perda da perda, que é a castração. Então, você vai vendo da onde vai, de repente, a gente vai começando a pensar de onde pode ter surgido aí algumas coisas, alguns sinais do machismo. Né? Então, a mulher ela vem com uma carga maior, porque, principalmente as mulheres de 40 a mais, por exemplo, 35, 40 a mais, que normalmente teriam pais de uma criação mais antiga, onde os contratos inquestionáveis eram muito maiores, onde ninguém debatia aquilo, simplesmente perpetuava. Né? O que a gente tem que tomar cuidado é com a pseudo-liberdade, porque a internet está dando, o Instagram está dando, mas é uma pseudo-liberdade. Eu perdi uma conta de 25 mil seguidores, porque eu falava de sexualidade, não de sexo. E se eu falasse de sexo, também, foda-se, mas eu falava de sexualidade, do Tantra. Aí eu tô começando com outra, tô com
recuperei alguma coisa, não, perto do que eu tinha, mas estou recuperando de novo, mudei o nome porque derrubaram 3 vezes a mesma conta, tô recuperando com outro nome e tudo mais, mas é difícil, pô, você achar, eu falo, meu, no mundo das letras, no mundo de todas as cores, que se prega que se pode falar tudo, que se pode pensar tudo, que pode fazer tudo, não se pode fazer porra nenhuma, né? As pessoas se sentem donas de você, dona da verdade. Elas estão cada vez menos entrando dentro dos conflitos internos, dentro das coisas. Elas estão cada vez menos adentrando alguns espaços, porque a coisa vem muito superficial. As pessoas estão cada vez mais nadando em piscina rasa. Então, elas não estão aprofundando o conhecimento, não estão querendo entender, elas simplesmente pegam a notícia aqui, vai, pumba, perpetua. Tem gente aqui, meu, já chorando. São juízes. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que eu tenho certeza que não sabia que aquela moça traiu o outro moço. Né? Sim, sim. Então... Eu não sei. Mas vide isso, a gente vê agora essas notícias de traição aí relacionadas a artista, as pessoas têm uma de opinião. Eu não sei também se pode, é melhor não falar, mas eu acho que todo mundo entendeu. É porque as pessoas têm uma opinião formada sobre a vida dos outros, mas não se preocupa. Mano, a moça que é cantora, pô, até quando as mulheres vão passar isso na mão dos homens e tudo mais? Já começa por aí, porque parece que só homem tem desejo. Todos os seres humanos têm. A mulher não trai, inclusive há um tempinho atrás. Né? Isso, aí que tá. Aí a moça foi lá, pô, até quando isso vai acontecer e tudo mais? Moça cantora, sinta-se abraçada por todas as nós e tudo mais. Aí eu não aguentei, eu respondi, eu falei, mas teve o abraço, um desses abraços ao comediante? Foi ao comediante, que entrou em depressão, que isso, que aquilo. Veja bem, não estou defendendo o Albert, eu estou defendendo eu estou indignado com a pouca profundidade das pessoas, que não tem... As pessoas se preocupam com o que as outras estão fazendo, né? Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, dane-se. Tem que ir num programa de televisão para falar sobre isso, dane-se, cada um tem seus problemas, mas eu tenho os meus. Se ela trabalha com a imagem dela, é bom ela ir num programa de televisão e falar, mas eu... Não, mas a pessoa ficar dentro de casa consumindo aquilo como se não tivesse mais nada, que o algoritmo do Instagram entregando só isso. Se faz? Se pega aqui, aparece lá, massagem tântrica, uma maneira de... uma maneira... sei lá, estou tentando inventar uma fake, mas não consigo produzir ataques a mim mesmo e aos meus. Mas fala alguma coisa do Tantra, a pessoa não lê, não vai saber, não procura saber, ela simplesmente dá um repostar. Pegou só a manchetezinha e foi. Então as pessoas estão vivendo de manchete. Não estão procurando saber a verdade. Não, e o que acontece? Acontece com você isso. Sim. Acontece com a própria pessoa. Ela vai ficando cada vez mais rasa. Ela não aprofunda. Né? Então, para você chegar num nível onde eu coloco a minha esposa, a namorada, a noiva, a companheira, transando com outra pessoa no campo do fetiche, não me pergunta como. Porque eu vou ter que fazer a coisa acontecer desde aqui. No momento que eu falei assim, pô, essa mulher não me pertence. Por que eu tô bravo por conta disso? Eu não comprei ela na prateleira. Eu estou na vida dela, ela está na minha vida. Se roubarem minha televisão, eu pego a nota fiscal, vou na delegacia e falo, pô, seu delegado, o senhor pode prender o rapaz que roubou minha televisão? Porque está aqui a nota fiscal. Agora, e minha esposa, minha noiva, minha namorada, não é nada minha, ela está na minha vida. Eu não tenho esse direito sobre ela. Como que eu falo que a gente pode ter um certo controle sobre o que as pessoas fazem? Né? Mas não o que elas querem, desejam ou sentem. Sim. Eu posso controlar você jogar essa água em mim, mas eu não posso controlar se você quer jogar essa água em mim, se você deseja jogar essa água em mim. Eu não posso controlar. Posso controlar que você não beba água, eu puxo o copo de você, mas sede você vai ter. Então não dá para entender. Não dá para entender um casal que ela nunca me traiu. Pô, não traiu, tá dando para outro toda hora quando dá para você. Você faz a mesma coisa, cara. Você vai, pô, então para, né? Verdade. Vamos encarar um pouco a vida de frente. Vamos abrir o olho e encarar um pouco a vida nos olhos.
Vamos encarar a si próprio nos olhos, o seu avatarzinho. Bota um avatar seu ali. Se encara um pouco nos olhos. Para de hipocrisia. Analisa tudo que você já fez no oculto. Exatamente. Pessoas... Principalmente sem a ação. Exatamente. Né? O pensamento é o ensaio da ação. Né? Eu digo muito que antes de você julgar alguém, julgue a si próprio. Saber se você está tudo certo. Sempre. Porque uma coisa que eu falo, as pessoas usam até a palavra julgar, né? E o julgamento ele faz parte do convívio da sociedade. Sim. Se eu começar a vir para o Rio e nós ficarmos amigos, é porque você julgou que eu tenho capacidade, carisma, atenção para ser seu amigo. Então, nós estamos com o modo julgamento, o modo julgar, ligado no automático o tempo inteiro. Verdade. Né? Se vocês têm uma empresa, vem alguém pedir emprego, você vai internamente julgar se essa pessoa tem condições ou não. Você vai julgar se a pessoa que está no Riozinho te favorece nos todos os quesitos para você fazer alguma das práticas. O julgamento está aberto. Verdade. Nós precisamos mais de 3 horas, é isso? Ai. Agora que... Por mim ficaria mais umas 3 aqui. Engrenou, né? Mas acho que deu para esclarecer um pouco. Deu para encaminhar. Dá para encaminhar, porque tem assunto demais aí, porque pode se desdobrar. É muito amplo, mas deu para pelo menos iniciar, né? Para a pessoa abrir um pouco. O que a gente pode fazer é uma live. Sim, acho que a gente pode programar uma live e não sei se vocês costumam, por exemplo, receber sugestões, críticas. Sim, a gente sempre deixa aberto no Instagram. E tudo mais. Sim. Aí vocês podem me mandar. Eu pretendo voltar para o Rio. Em breve, por conta desses dos cursos que eu quero dar. Inclusive, eu sou sua aluna, você sabe. Vamos fazer, eu já não, já tenho, sim. E tanto para terapeutas também, que já fazem a Ioni massagem e tudo mais, eu trazer a Ioni avançada. E você pega, então pretendo voltar, a gente pode marcar uma segunda live, um segundo podcast. Mas assim que chegarem as críticas, as dúvidas... Inclusive a gente pode anunciá-lo também no Instagram, quando você abrir as turmas aqui no Rio, para quem tiver interesse. Tá. Para divulgar, estudarem junto comigo lá, com certeza. Isso, vamos embora. E aí a gente pode pegar todos esses temas que foram levantados em termos de crítica, vou abrir caixinha. E tudo mais, e a gente pode fazer uma live, pô. Aproveita e deixa o contato agora do Instagram que você recém criou, para a galera seguir. O Instagram é Connect Tantra. Connect com T mudo, já começa um outro teu, Tantra, né? Vou deixar anotadinho embaixo na legenda do vídeo. Se tiver como colocar tipo um GCzinho, né? Alguma coisa assim. Vou colocar. Connect Tantra, e o meu pessoal é Silvio Sargentin, com M de mancha no final. Sem querer envolver futebol, não é? Com M de mancha. Mas final. Propositalmente, provavelmente. Normal, acontece. Nada que seja verde. E é o primeiro que aparecer, tá? Porque tem alguns outros lá que, se você argentino, eu não mexo mais, perdi o domínio e tudo mais. Então são as minhas Eu vou marcar os dois Vamos marcar para direcionar certinho, pessoal. Isso. Tá bom. E aí, vida? Então a gente queria agradecer a Sensuale, né? Que é uma das patrocinadoras do podcast, que veste minha esposa na maioria das festas que tem, né? E todo mundo sempre pergunta. A gente queria agradecer a Pousada Riozinho também. E querendo lembrar que dia 14 de outubro vai ter a festa Freedom. Quem quiser saber mais informações da festa pode procurar diretamente no meu Instagram, no Instagram da minha esposa, que a gente vai estar direcionando para os responsáveis da festa. Vou colocar o arroba da página também, né? Isso. E dizendo que nós estaremos na festa também para prestigiar. E mais uma vez eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve no meu aniversário na última sexta-feira lá na Riozinho, tá? Vocês fizeram meu dia muito mais feliz. E agradecer mais uma vez ao Silvio pela... Muitíssimo obrigado, querido. Eu que agradeço. Foi um pelo negócio tempo cedido. Relâmpago, né? A gente começou a conversar e você já, podcast. Eu falei, tô dentro, aceito, vamos embora. Eu fiquei uns 20 minutos conversando com ele, eu falei, cara, ele tem que falar. Ele tem que falar, mas assim, como o podcast é essa conversa bate-bola, assim, vai pra lá, tem tanta coisa que você poderia falar aqui. E quem sabe até na próxima vez que você voltar ao Rio. Na próxima a gente bate eu não quero demorar, né, pra voltar, mas obrigado. Pô, a gente sabia que o tempo ia ser curto, passeamos em cima de cada ponto. Mas já conseguimos, eu acredito que conseguimos abrir a mente para os casais, por exemplo, de repente falar, vamos fazer o Tantra. Sim, pelo menos assim, esses que estão em casa, como eu falei, muitos falam com a gente, como começar,
é um caminho, de repente, né? Saber, vamos procurar uma massagem junto, vamos procurar um terapeuta. Vai fazer bem de algum jeito. Ainda que sirva para depois falar, não foi legal pra gente, não é o momento. Porque isso é só para abrir. Se, por exemplo, o marido quiser, por exemplo, me ver fazer uma massagem tântrica, que é ver o toque na esposa dele, vai ser, por exemplo, uma coisa, no meu caso, muito técnica. Eu não vou interagir sexualmente com ela, mas vai dar para sentir o toque de uma outra pessoa, de um masculino e tudo mais, e vê-la tendo sensações que talvez ele nunca tenha visto, né? Entendeu? Eu acho super válido. Tá bom. Acho que como experiência inicial, sensacional. A gente queria agradecer mais uma vez e lembrando que pra gente continuar aqui, a gente depende de vocês. Curtam, compartilhem e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Beijo, meus beijos. Obrigado.